Agora, veja só o que acontece no nosso mundo hoje. Né? Vê se não é assim que acontece na casa de vocês, na família de vocês, ou se vocês já não presenciaram, já não viram muitos ambientes, né, contaminados, eu diria, por um vício em dopamina. Nessa nossa comunidade hoje, né, tá todo mundo praticamente tem, né, um smartphone na mão, tem um computador, tem um videogame. Essas realidades de gratificação instantânea que aparecem a partir da interação dos seres humanos com essas máquinas, né, pode ser máquina de caça-níquel, né, jogo dá muito isso, aposta dá isso, e os videogames, né, os celulares, smartphones, eles também dão isso pra gente a todo instante. A gente vai sendo inserido, e as crianças muito mais do que a gente vai sendo inserido nessa realidade de gratificação instantânea. Então veja bem, ao passo que antes, né, eu precisava sair antes eu digo séculos atrás, eu precisava ir à fazenda, né, precisava ir à roça, levantar, né, no meu dia cedo, ir até o pé de maçã para pegar uma maçã, comer a maçã para ter uma sensação de gratificação, né? Eu precisava de uma atividade real no mundo que demandava tempo, demandava esforço, demandava perícia, demandava habilidades sociais, habilidades ferramentais, instrumentais. Eu precisava disso tudo. Hoje, a gente tem um mecanismo, tem um circuito, tem um atalho que me dá doses extras de dopamina diariamente, né? A gente tem uma coisa chamada smartphone, como eu disse, tem televisão, tem computador, uma série de ferramentas hoje, né, do mundo da tecnologia, que são fantásticas, né? Muitas delas fantásticas e outras terríveis, tá? Tem uma série de ferramentas do mundo da tecnologia que vão alimentando a gente com uma recompensa, com mais recompensa, com mais recompensa. E a gente vai sendo acostumado a ter dopamina sobrando na nossa cabeça. A gente vai tendo essa sensação de yes, consegui, de modo anômalo. Por exemplo, se a gente está triste numa tarde de sábado, sem ninguém para conversar, o que a gente faz? A gente pode pegar o nosso WhatsApp e mandar um oi para 10 pessoas, né? 10 amigos, né? Pessoas que a gente já não vê tempo falando, oi, e aí, cara, beleza? E a gente fica esperando a resposta, né? E quando vem um oi do outro lado, a gente tem uma sensação de, conquistei uma coisa. Agora veja, isso é uma alimentação, né? É um shot de dopamina anômalo, isso não é fisiológico, isso não é bom, isso não é benéfico, isso não é funcional. Por quê? Porque isso exclui a gente das interações normais e necessárias que acontecem no mundo. Então, eu atendi aqui um paciente jovem que estava uma pessoa dessas bacanas, assim, que quer trabalhar numa empresa que tenha propósito, né, nessas empresas comprometidas com a comunidade, com o meio ambiente. Ele também quer comida saudável, ele quer não usa mais aquelas sacolas plásticas descartáveis, porque aquilo ali polui o ambiente. Então, é uma pessoa bacana, uma pessoa boa, né, que tem boas intenções na cabeça, mas o fato é que ele estava falando para mim assim, eu acho que eu vou sair do meu trabalho porque eu não estou causando impacto lá, né, esse impacto, né, vou causar um impacto que vai ser importante para a comunidade, tal. Eu falei, é mesmo, cara, você não está causando impacto, mas que coisa, né? Você só está trabalhando há 8 meses, né? Você quer causar impacto como? Né? Você está há 8 meses só na empresa. Como é que você vai causar impacto já? Você tem 20 anos e está lá 8 meses, não tem como causar impacto, né? Essa ideia de causar impacto, essa ideia de ser relevante é uma coisa boa, mas ela tem que estar articulada com a capacidade de aguentar firme, né? Tem que estar articulada com uma outra virtude chamada paciência. E o problema é que no mundo de gratificações instantâneas, a paciência vai para aquele lugar, né? As pessoas não conseguem mais ter paciência. Por quê? Porque elas estão recebendo doses diárias de dopamina a mais do que elas conseguem que elas precisam receber, ou do que elas recebiam há tempos, né? Há tempos. Então o que acontece? A pessoa ela vai sendo lesada no final das contas. Ela vai sendo lesada por um vício em dopamina no final das contas, tá? Como a gente vem dizendo aqui. Então uma criança que cresce acostumada a ter doses extras de dopamina oriundas dos joguinhos, oriundas, né, desses aplicativos super gamificados, essa criança, ela quando vai para o mundo, né, vai para o mundo real, o mundo do trabalho, né, uma faculdade, a faculdade ainda hoje é um ambiente bastante protegido, mas quando ela vai, né, vai se confrontar com a vida, e a vida vai demandar dela, uma série de habilidades sociais, a vida vai demandar dela paciência, a vida vai demandar dessa criança, que na altura já não será mais uma criança, será um adolescente ou será um adulto, vai demandar aquela capacidade de resistir, né, de estar ali para os outros, resistindo, essa pessoa, porque ela foi acostumada a um sistema de gratificação instantânea, ela não consegue, ela acha que ela está falhando naquela tarefa. Entende o que eu quero dizer? A pessoa muitas vezes não faz por mal, veja bem, ela não faz por mal.
ela simplesmente acha mesmo que está falhando. Por quê? Porque ela está ali trabalhando há 8 meses e não teve aquela sensaçãozinha ainda que ela está acostumada a ter quando segura um smartphone, né? Ou quando ela é inserida nesses ambientes falsos, né? De remuneração ou de gratificação instantânea. Entende o que acontece? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Várias coisas a gente tem que fazer, a gente vai conversar sobre essas coisas ao longo da semana aqui, tá? Mas uma delas, né, é a gente tem que ajudar, nós, né, enquanto pais, enquanto professores, né, enquanto terapeutas, a gente tem que ajudar as crianças a viver num ambiente, tá? Um ambiente que fomente nelas a capacidade de resistir, né? Fazer as coisas não apenas porque vem uma gratificação instantânea, mas fazer as coisas porque é o certo a ser feito. Beleza? E aqui vem uma série de dicas, uma série de sugestões, uma série de comportamentos que nós, enquanto adultos, podemos ajudar as crianças, tá? E os adolescentes, ou a gente pode até extrapolar isso aqui, se a gente é chefe de empresa, se a gente é gerente, né? Se a gente lidera um time, lidera uma companhia, a gente pode usar isso aqui como líderes também, tá? A gente tem que gerar um ambiente, de cooperação mútua, tem que gerar um ambiente onde cada um valorize o esforço que o outro faz. Tá? Isso aqui é uma primeira coisa que a gente tem que fazer e tem uma série de dicas que a gente vai falar aqui ao longo da semana. Tá? Mas uma delas que a gente já pode falar para os nossos filhos, a gente já pode trabalhar a partir de hoje com os nossos filhos, é a ideia, né, de não deixá-los expostos, tá? De deixar as crianças tão expostas assim a essa quantidade de joguinhos. Tá? Os joguinhos, eles são lesivos. Por quê? Porque eles vão criando, como a gente já disse aqui, esses shots, né? Esses inputs de dopamina que acabam fazendo com que a criança vá perdendo a motivação dela no médio prazo. Tá? Aí você fala assim, Ítalo, não dá para competir com videogame, não dá para competir com computador, não dá para competir com joguinho. Né? O que você sugere, então? Se eu tirar o videogame, se eu tirar o joguinho, o que vai ficar no lugar ali para o meu filho? Com o que ele vai se entreter? Né? O que vai ficar para ele? Bem, tem uma resposta, né? Uma resposta bastante simples. É uma palavrinha que tem 4 letras, tá? Mas aí a gente precisa, né? Para a gente poder colocar essa outra coisa no lugar do jogo, no lugar do videogame, a gente vai precisar estar comprometido, né? O que pode substituir o videogame? O que pode substituir o jogo? Você, né? A gente pode substituir. O jogo pode substituir o videogame. Agora, a gente precisa estar comprometido, a gente precisa querer também, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter paciência também. A gente precisa notar que isso vale a pena, tá? E muitas vezes a gente não fez o dever de casa antes. Nós não somos bons líderes. E essa é a chamada hoje, né? A gente não é bom líder. Líder é aquele que conduz, que está na frente, né? Que vai to lead, né? Que vai conduzindo, não é verdade? Só que se a gente não vestiu a blusa, não vestiu a camisa da liderança, né? E liderança não é nada mais do que criar um ambiente de mútuo suporte, né? Tem várias outras definições de liderança, essa é uma delas. A gente vai criando um ambiente de suporte mútuo, um ambiente onde as pessoas de fato sabem que podem contar umas com as outras, um ambiente onde cada um se sente valorizado. Eu servi o exército, né? E não sei se vocês lembram, em 2010, aqui no Rio de Janeiro, teve uma invasão. O exército invadiu uma favela importante aqui no Complexo do Alemão, e para pacificar a coisa, etc. Eu estava lá nessa operação. E eu estava lá como médico, né, mas estava fardada, etc. E o que acontece? Eu via, né, algumas tropas que, de fato, viam nos seus comandantes, nos sargentos, verdadeiros líderes. Por quê? Porque eles estavam na frente, eles estavam conduzindo o processo. Eles estavam ali se suportando uns aos outros, né, dando apoio verdadeiro uns aos outros. Né? E nascia um estado verdadeiro de cooperação. Cada um, né, ia à frente no processo. E eu vi ações onde, né, soldados, né, sargentos, que já estavam protegidos, foram novamente ao campo de batalha, eles foram na linha de tiro, eles foram, né, no fogo cruzado, ok? E não precisavam, porque já estavam protegidos para resgatar seus amigos, resgatar seus companheiros, uma e outra vez. E aí, eu tive a oportunidade, né, sou médico, conversei com outro, e perguntei, cara, por que você fez isso? E a resposta era, porque eu sei que ele faria isso por mim também. Não é bonito isso? Eu sei que ele, quem estava lá precisando, também faria isso por mim. Esse estado de cooperação mútua. Então você vê que em muitas empresas a gente tem parceiros de trabalho, a gente tem coworkers, né? Mas em certos ambientes a gente tem verdadeiros irmãos, né? Irmãos, aqueles que a gente pode contar mesmo, a gente pode contar de verdade com eles. Eles estão ali dando a carne pela gente. E é isso que um líder verdadeiro, e a gente como pai, a gente como mãe, como pai, como professor, a gente precisa ser líder de verdade, né? Para que a gente possa conduzir aqueles que estão sob o nosso comando, né? Que estão ali sob a nossa tutela, sob a nossa batuta, muitas vezes, a gente tem que conduzi-los a que eles possam dar o melhor de si com todo o coração, não é verdade? E se eles estão ali, se a gente tem um inimigo, né? Porque aqui quem que é o nosso antagonista? Nosso antagonista muitas vezes são essas doses extras de dopamina que a gente mesmo vai enfiando na cabeça dos nossos filhos quando a gente dá um smartphone, quando a gente dá um videogame, etc, etc.
Tá? A gente vai criando nossos próprios antagonistas. E depois, quando chega a verdadeira época, né, de desafio, que muitos pais têm medo, e tem que ter mesmo, que é a adolescência, a gente perdeu. Né? A gente fica ali assistindo a nossa derrota sentado na cadeira, sem ter muito o que fazer. E é claro que a gente não quer isso, a gente não vai deixar isso acontecer. Né? Por quê? Porque a gente está tentando se antecipar esse processo.